boa tarde, seu Manuel. O senhor poderia dizer Boa seu nome tarde. completo, por favor? Manuel Vieira do Nascimento. Seu Manuel, o senhor nos autoriza a usar o seu vídeo e a sua entrevista, o seu áudio, para fins acadêmicos, se for preciso em documentário, livros, sem fins lucrativos? Sim, sim. Muito obrigada, seu Manuel. Me diga uma coisa, seu Manuel, o senhor está com que idade? Eu estou com vou fazer 68 anos em setembro, E o senhor nasceu aonde? no estado do Paraná. O senhor me contou que seus pais não eram de lá, seus pais eram da onde? O meu pai era alagoano, a minha mãe pernambucana. Nasceu lá na cidade que o Lula nasceu. Foi? E aí eles migraram jovens para lá, casados, lá para o Paraná? Não, o meu pai ele conheceu a minha mãe ainda lá no Nordeste. Se encontraram, não sei como, essa parte eu não sei contar, né? Aí a família dela veio na frente para São Paulo, né? O meu pai era enfermeiro, ele trabalhava na Santa Casa de Misericórdia em Maceió. Aí passou uns tempos, né? E eu acho que ele deu saudade da mãe, aí foi para São Paulo e lá casou. E a sua mãe trabalhava nessa época? A minha mãe, ela contava que desde muito jovem, as irmãs dela trabalhavam na roça, ajudando os pais, né? Até porque o pai da minha mãe, ele era chamado naquela época marceneiro, né? Ele ia para as matas lá do Nordeste, né? Desbravar madeira no serrote, aqueles tempos não tinha serraria, para fazer móveis, né? E ela com a mãe dela, os outros irmãos, as irmãs, aí fazia o plantio, né? Da sobrevivência, para manter a família em casa. E lá em São Paulo, eles ficaram aonde? Eles contaram para o senhor? Olha, o meu pai e a minha mãe falavam muito na cidade de Poracatu, em São Paulo. Eu não conheço. E lá foi onde eles casaram, né? Me fizeram lá em São Paulo, mas quando eu nasci eles já estavam no Paraná. Então o senhor é o filho mais velho? Filho mais velho. De quantos irmãos? De quantos filhos? De 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres. Aí lá no Paraná, foram para que cidade? O senhor lembra? Olha, de primeira mão, quando eu me entendi por gente, né? Nossa família, meu pai morava numa cidade chamada Jussara. Quer dizer, morava no interior, trabalhava na roça, né? Mas é uma pequena cidade, né? Mas onde eu nasci mesmo foi num vilarejo, na época, bem pertinho da cidade de Maringá, que hoje é uma grande metrópole no estado do Paraná. Né? E lá o seu pai foi trabalhar na roça também, deixou na roça. o ofício de enfermeiro. Deixou. E lá eles tinham terra própria? Não, trabalhava de arrendatário. Aí depois era uma região no norte do Paraná, né? De muito cafezal, a lavoura de subsistência também, né? Mas muito café. O que o senhor lembra da sua infância lá nesse período? Olha, eu lembro de algumas coisas boas e algumas coisas muito ruins. Porque eu acompanhava o meu pai, ele era pequenininho, né, mas ele ia para a cidade andando a pé, né, que aqueles tempos o transporte era muito raro. Aí ele me levava junto, né, aí ele ia para a roça, aí eu ia junto com ele, né. E o meu pai, ele tinha uma vida assim muito sofrida, porque trabalhar na terra dos outros, pagando renda, né, então a pessoa trabalha o dobro, né. E eu desde criança eu comecei a sentir, eu sentia essa dificuldade que meu pai e minha mãe sentia, né? De trabalhar muito, aí foi aparecendo mais filhos, né? Para criar, etc, né? Então essa fase vamos dizer, da pequena adolescência, né?
para mim foi difícil, né? Difícil também porque quando a minha mãe estava ainda gestante de mim, né? E a criança, ela sente, né, aquilo que a mãe sente, né? E quando eu já me entendi por gente, ainda tinha esse trauma, né? Porque o meu pai, ele foi trabalhar, ajudar a cavar um poço, né? Esses poços da Bocona, assim. E o rapaz que estava cavando esse poço, né? Ele terminou morrendo acidentado dentro do poço. E a família dele, que era lá do Nordeste também, né? Começaram a criar assim uma história de achar que foi meu pai que tinha empurrado ele dentro do poço. E isso deu polícia, deu problema, né? E o meu pai teve que vender tipo assim, porco, galinha, né? Porque para pagar coisa lá para a polícia, para não ser preso ainda, coisa assim, né? Aí, lá pelas tantas, né? Aí, nessas alturas, eu já era um molequinho, já sabia das coisas, né? Aí, um dia, na casa de um primo da minha mãe, teve uma festa da igreja, lá próximo, né? Aí, o meu pai, o meu irmão dele, outros amigos, compraram galinha assada, bebida na festa e foram para a casa desse primo da minha mãe jogar baralho, né? Se divertir. E um tio desse cara que morreu no poço, né, bebeu lá por a festa, ele era um pistoleiro, jagunço lá dos fazendeiros, né? E apareceu lá com a faca, né? Resultado, dois irmãos, né, que eram pernambucanos, também nordestinos, amigos do meu pai, esse ficou com a barriga, a tripa tudo no chão, só não morreram, mas as tripas tudo no chão, assim. Ixi. O primo da minha mãe, que era o dono da casa, foi pedir para o cara se acalmar e o cara deu uma pesada nele assim, derrubou e foi para sangrar ele. Aí nessa altura aí meu pai entrou no meio, né? Quando o pai entrou no meio, aí ele foi de faca no meu pai. Aí o meu pai também, o nordestino não deixa de uma faca, não deixava, né? Aí o meu pai brigou com esse cara, né? Até que ele ficou muito ferido, caído no chão, também não morreu. Aí depois que ele recuperou, né? Aí ele começou a perseguir o meu pai para matar. Isso. Então a minha mãe sofria muito com isso, né? E ela conversava com meu pai, eu ouvia, né? Aí meu pai ia trabalhar na roça, assim, e aí ele levava uma arma, né? Então ele ia trabalhando e deixando a arma atrás de um toco assim, e sempre olhando, cuidando. Então foi um período muito, muito triste nessa fasezinha dessa adolescência minha, assim. Um pouco antes de vocês virem, né, para a Amazônia, foi? Como? Foi um pouco antes dessa vinda para cá? Não, porque eu vim para a Amazônia, eu tinha 19 anos. tá Eu fiz bem. na estrada 19 anos. E enquanto criança, adolescente, o senhor trabalhou na roça com seu pai? Trabalhei na roça. Aí foi bem engraçado, né? O meu pai dizia assim, ó, eu só vou matricular os dois mais novos, né? Quando o Manuel tiver mais grandinho, porque aí andava 8, 10 quilômetros para ir na escola, né? E passava por lugares problemáticos, perigosos, né? Então ele vai cuidando dos outros. Então quando eu já tinha uns 10 anos, né, por aí disse, agora vamos matricular. Aí foi meu pai, eu e os outros dois meninos. Aí quando chegou lá, para matricular tinha primeiro que tomar uma vacina, estava dando naqueles tempos a varíola, muito sarampo, né? Aí eu me cá quando eu vi aquela agulha. Aí quando o pai distraiu, Fugiu. eu fugi, fui lá para o comércio, onde era amigo do meu pai, né? Aí matriculou os outros e eu fiquei sem ser matriculado, né? Aí quando o pai me falou, mas e daí agora? Mas matriculou um dia. E nesse outro dia foi passando, né? E aí eu fiquei sem estudar. Eu fui estudar, fazer o chamado ginásio naquela época, né? Aí eu já tinha 14 anos, né, estudando à noite. Trabalhava o dia e estudava à noite. Aí eu fiz o tal do ginásio. E como é que foi, seu Manuel, para o seu pai se interessar em vir para cá, para Transamazônica? O senhor lembra?
Lembro, eu estava fazendo 19 anos, né? Inclusive, eu me alistei, né, lá no Exército e fiz a expensão, passei, né? Então, eu fiz todo o preparativo para ir para o Exército, né, para servir, né? Aí foi quando meu pai ensaiou de vir para procurar terra, né? Vir para a Amazônia. Aí eu contei essa história lá para um cara lá do Exército, não sei o que é que ele era. Né? Aí ele falou assim, eu tenho que passar essa conversa tua para o comandante, porque você é filho mais velho, você tem tantos irmãos, então você também é tipo um arrimo de família. Ele ainda falou assim, lembro dessa história. Aí ele entrou para lá, aí me levou nesse chefe. Aí cheguei lá, falei, ele disse, conta a sua história. Eu falei, ele disse, não, tal dia você vem para cá, porque é já para nós fazer os preparativos para... Aí eu fiquei muito triste, porque o pai queria vir para a Amazônia já, de qualquer forma, buscar terra, Mato Grosso, em algum canto, né? Eu digo, como é que agora com o Exército o pai vai embora com A família aqueles toda. tempos, né, que as famílias eram muito, né, aconchegados, né? Não é igual hoje não, que o filho sai, não tem nem muita saudade, né? Tem celular para se distrair, tudo. Naqueles tempos não existia nada disso. Aí foi indo que eu chorei, né? Aí o cara ainda falou, você parece que não é macho. O pessoal do Exército, né? Aí terminou que o dia que eu fui para lá para ajeitar para essa viagem, né? Aí os caras me chamaram lá para dentro, esse mesmo comandante lá, e disse, Manuel, lembra da história que você contou para nós e tal, e nós fomos analisar aqui, então você vai estar dispensado. Né? Aí eu voltei, cheguei em casa, a minha mãe chorou de alegre. Eu não esqueço disso, minha mãe chorou de alegre porque eu não fui. Aí o meu pai foi em Mato Grosso, na cidade de Mundo Novo, não sei se era cidade, Mundo Novo. Atravessava o rio Paranazão, né? De canoa, barco, e lá tinha um comando do Exército que estava distribuindo terra. Aí o meu pai foi lá, só que os lotes eram um pouco pequenos, né? E meu pai pensava em pegar terras maiores, né? Mais terra. Aí meu pai foi para Rondônia. Aí quando chegou em Rondônia, né, ele gostou das terras, tudo, né? Lá na região onde é hoje Cacoal, né? Que é uma grande cidade hoje. Né? Aí ele disse que viu muita gente com malária. Aí ele se assustou, disse, não vou trazer minha família para um lugar que dá tanta malária assim, né? Aí ele voltou, aí foi quando um cunhado de um vizinho nosso, né, que já morava aqui há 2 anos, né? Foi passear lá no Paraná e convenceu o vizinho para ir, e nós conversamos, e ele dizia que era bom, e aí foi quando nós se arranjamos para vir aqui para o Pará. E o senhor, o seu pai, a sua mãe, tinham alguma ideia sobre a Amazônia antes de vir? Não, não tinha, Não imaginavam como era? não imaginava. Aí- Vocês vieram, então, assim, a principal motivação é que seu pai imaginava que aqui ele ia ter um lote maior de terra. Isso. Era isso. Aí- Pode falar. Como foi a vinda? Me conte, seu Manuel. Veio de avião? Não, Alguém ajudou? Essa vida nossa foi sofrida, né, e marcou a nossa família. Primeiro, meu pai foi em Curitiba, lá no INCA, né, tinha um INCA só em Curitiba, para conversar sobre essa vida. Aí o pessoal do INCA deram um cartãozinho para ele assim, né, eu até tenho ainda guardado um desses aí. Ah, eu quero ver. Quer dizer, eu acho que tem. Nós com essa mudança, algumas coisas estão meio extraviadas aí, mas está guardado em algum canto, né? Ele disse, ó, você chega lá, no Pará, aí você vai no INCA e apresenta esse negocinho aqui, né?
Aí tudo bem, mas aí não traziam mais, né? Tinha que vir por conta, né? Só que o meu pai, nesse entremeio, ele foi numa cidade de Umuarama, né? Procurar o sindicato para se informar, né? Ele não conhecia muito o sindicato, não era sindicalizado, né? Mas aí o pessoal dizia assim, a pessoa que são sindicalizados, né? Eles têm algum apoio, etc., né? Aí ele chegou em Umuarama, foi procurar o sindicato. Quando chegou no sindicato, aqueles tempos, eram os militares que comandavam, né? O sindicato era tudo tomado, né? Colocado pelos militares. Aí o cara começou a perguntar para o meu pai quem que mandou eles ir no sindicato. Aí o meu pai desconfiou, né? E ele começou a fazer pergunta, né? E de onde meu pai era, o que é que meu pai vinha fazer na Amazônia, bem no período da guerrilha do Araguaia, né? Aí quando meu pai viu que o cara estava perguntando com desconfiança, né? Ele também começou a escapar, né? Tava ele e um outro amigo, que também veio com nós na mudança, né? E quando ele saiu dali, né, com um pouco mais, tinha 2 policiais atrás deles. Fizeram algumas perguntas e tal, mas aí eles entenderam a simplicidade deles, né? Aí também deixaram de mão. Aí ele chegou em casa, falou essa história, ficou assim meio aborrecido, né? Mas aí se uniu a nossa família, a família do seu João, se chamava João Crente, né, que era um mineiro, que morava no Paraná, e do seu Cesário, que também já faleceu, né? Essas 3 famílias, nós conseguimos fretar um caminhão daqueles Fordzinho antigamente, né, que ainda pegava com manivela assim. Lembra disso? Já viram falar? Já Que ouvi. você enfiava uma manivela lá, rodava, aí o caminhão funcionava, né? Aí fez uma gaiola enorme, né? E aí lá nessa gaiola aí botamos as nossas mudanças assim, as coisas mais básicas, uns colchão, panela, porque armário, guarda-roupa, essas coisas, né? E não deu de trazer aqueles fogão econômico, a lenha, né? Que tinha muito no sul, cama, essas coisas, não deu trouxe. Não tinha espaço também, né? Eram 3 famílias para um caminhão só, né? Aí nós ajeitamos essa mudança, começamos a ajeitar cedo. O cara que era dono do caminhão, muito trabalhador lá, com martelo e tudo, ajeitando essa gaiola e botando coisa para dentro, né? E na frente, então, ficou o espaçozinho, né? O caminhão pequeno, né? Onde veio as 3 famílias, né? Que era 10 pessoas da nossa família, né? O pai, a mãe, os filhos mais velhos pequenos, do seu João, que é ele, a esposa, e parece que mais 5 filhos, 6, uma coisa assim. E o seu Cesário, que era ele, a filha e 3 crianças e mais um filho dele. Aí nós saímos de lá dia 13 de setembro e chegamos aqui dia 4 de outubro. Como é que foi o processo ao longo do percurso até chegar aqui? O que vocês passaram de dificuldade? Como é que foi essa... Olha, primeiro, quando o motorista cansava à noite, a gente parava em algum lugar na beira da estrada, onde era mais largo, né? E aí descia aqueles acolchoados de frio que tinha lá no Paraná, né? Aí a gente forrava no chão, deitava e dormia no chão. Foi assim. Aí demoramos mais porque o caminhão teve um pequeno acidente, né? Numa altura aqui entre Marabá e Altamira. Aí ficamos 4 dias, né, esperando consertar o caminhão, né? Mas mesmo assim foi bastante demorado, né? Aí a grande dificuldade quando começamos a entrar já aqui em Goiás, para cá, já estranhando a alimentação, né? Porque você ia comer, por exemplo, farinha de puba, muito mal feita, a gente lá comia farinha branca, né?
servia mais arroz, servia carne de bicho silvestre do mato, né? Assim, naqueles lanchonetes na beira da estrada, né? Foi bastante sofrido. Aí vocês chegaram em Altamira primeiro? Nós chegamos em Altamira, aí o meu pai lá, os outros amigos que estavam juntos, procuraram o INCRA em Altamira. Aí eles mandaram descarregar a mudança na cidade em Brasil Novo, que era uma agrovila. Aí tinha uma casa, já a casa do INCRA lá, né? Aí descarregou as mudanças, né? Aí nós ficamos alojados ali 18 dias. Aí a gente saiu procurar os lotes, né? Olhamos em Medicilândia, mas aí achamos a terra muito acidentada, onde eles nos mostraram, viemos para Uruará, achamos a terra muito acidentada, né? Até que eu e um dos senhores que estava nessa turma nossa, aí nós viemos em Itaituba. Aí chegamos no INCRA, aí ele informou que estava distribuindo, né, a colonização aqui nesse trecho entre Pracas e Rurópolis, né? Aí nós pegamos o ônibus, né, viemos para cá, e na cidade de Macanã, que é no município na Vila Macanã, que é no município de Praca, né? Aqueles tempos não era vila, mas tinha uma sede do INCRA lá, onde tinha um senhor, um rapaz que chamava o prefeito, né? Que era um funcionário do INCRA, e ele que tomava conta, né, desse espaço de colonização entre Praca e Rurópolis aqui, né? Aí ele nos deixou na beira da faixa, né? Só mato. Já tinha os moradores que moravam na faixa, mais os barraquinhos de palha assim, né? Aí nós entramos para o vicinal à margem esquerda de quem vai, indo para o lado de Santarém. Aí topamos numa serra. Aí eu falei para o senhor, que era o seu João, digo, olha, eu não pego lote aqui num lugar desse. Como é que aqui faz estrada em cima de uma serra? Aí nós voltamos. Chegamos na beira da faixa, assim, eram umas 3h30 da tarde. Aí um dos moradores que tinha lote na faixa, chamado seu João Valentim, né, ele disse, olha, nessa vicinal em frente, né, aí entrou um pessoal, mas entrou pouca gente, então tem muito lotes vagos, né? Mas aí nós entramos sem nenhum facão, puxa vida, como é que vamos fazer? Aí o cara, sem conhecer a gente, ele disse, olha, é o seguinte, eu tenho uma espingarda e eu arranjo uma foice para vocês. Aí eu olhei para ele, mas o senhor confia da espingarda para a gente, para quem você não conhece? Ele disse, vocês estão aqui, vocês vão entrar no mato, não vão fugir, eu sei que vocês não vão fugir aí, só se vocês se perderem no mato. Né? Aí nós entramos, né? Entramos até uma altura, aí encontramos já o senhor que estava roçando à frente do lote dele, assim. Aí conversamos com ele, aí ele disse, olha, já é muito tarde. E tem muita onça, tem bicho perigoso, porco do mato que tritura pessoas aí, se você não se cuidar. Então não é melhor você voltar. Ele disse, eu estou voltando agora, que ele já estava acampado na beira da faixa, né? E aí se vocês quiserem ir junto comigo, aí nós falamos com ele, mas e aí essa situação dos lotes, né? Ele disse, não, olha, tem uns gaúchos que pegaram os lotes aí, né? Até o lote tal, dali para frente está tudo vago. Aí ele disse, aí se vocês quiserem se arranjar por aí, em algum canto, amanhã cedo vocês entram comigo, eu venho trabalhar e até eu acompanho vocês aqui, eu já estou mais acostumado, né? Esse senhor chamava o seu Nivaldo. Aí nós voltamos para a faixa e eu falei, seu João, o que é que nós fazemos? Entregamos a espingarda, a foice lá para o homem. Só que ele tinha notícia que tinha um cunhado dele que morava
onde é município de Praca hoje, pertinho desse local onde tinha essa base do INCRA lá, onde tinha o prefeito do INCRA, né? Ele já tinha essa, mas ele não sabia, né? Aí nós ficamos na beira da estrada ali matutando, era mais tarde do que uma hora dessa, né? Aí vem uma picapezinha, aí nós demos com a mão para a picape, aí parou. Um gringão, né? Puta merda, isso aí que não é os caras do exército aí. Aí o cara conversou com nós, aí já conhecia a língua, né? Não era brasileiro. Mas ele muito dinâmico, começou a instigar a gente. Aí ele se identificou, ele disse, eu sou o Frei Pedro. Eu trabalho aqui na paróquia de Itaituba, na diocese, sei lá. E dou assistência aqui, já algumas comunidades que estão se organizando. Aí nós falamos, nós estamos aqui meio perdidos, porque nós estamos atrás de terra e tal. E ele disse, vocês vieram da onde? Do Paraná. Ele disse, do Paraná. Mas para onde vocês vieram? Ele disse, para onde vocês vão? Aí nós falamos, olha, disse que tem um lugar aqui, uma base do INCRA, e aí nós estamos querendo ir para lá. E também nós estamos à procura de um cunhado do seu João que mora para essas bandas aí. Ele disse, mas como é que é esse senhor? Como é que é a família? Aí nós falamos as características, ele disse, eu conheço já essa gente. Naqueles tempos as comunidades eram pequenas, né? Então ele disse, eu conheço, sei quem que é o seu Jorge, né? Eu levo vocês lá. Aí nós chegamos lá à noite, aí jantamos, aí no outro dia que fomos lá nessa base do INCRA, de manhã cedo, aí o cara nos atendeu e disse, vocês querem que eu leve vocês lá, novamente, na entrada da vicinal? Aí nós pensamos assim, ele disse, só que eu vou mostrar o mapa para vocês, até onde já tem os lotes, né, colonizados e onde está vago, né? Aí ele mostrou o lote, o mapa, né? Ele disse, olha, até aqui, então até ali dava 4 quilômetros, né? Aí eu falei, senhor João, nós já arriscamos vir aqui para o Pará, aqui, nessa dificuldade que nós já passamos, eu estou disposto a arriscar pegar os lotes sem olhar. Ele disse, eu também. Aí foi onde eu marquei o lote para mim, com meu pai, ele marcou para ele e para um filho, né? E marcamos mais um lote para o outro vizinho, que veio junto com nós. Né? Tudo pertinho. Aí voltamos lá para Altamira. Aí até... Só me diga que o senhor falou que vem com o seu João, né? Nessa busca por lote. O seu pai não estava junto, era o senhor e o seu João? Porque para vir todo mundo, né? Aí o meu pai ficou lá, onde é Brasil Novo hoje, né? Com o resto da turma e tal, né? Até porque tinha uns que estavam meio doentes, com todo esse transtorno da viagem, né? Para dar assistência. E eu e o seu João viemos, só nós dois, representando a caravana, né? E como é que foi porque eles deram o lote para o senhor e para o seu pai também, para a família do seu pai, foi isso? Isso. Como é que foi, assim, porque eles costumavam dar o lote para quem era casado, o senhor era solteiro. Como é que funcionou isso na época? Na verdade era isso, mas me deram o lote. Você conseguiu? Depois que eu peguei o lote, né, teve pessoas que tentaram tomar de mim o lote, mas não conseguiram, porque nós conseguimos construir uma afinidade com o pessoal do INCRA. Né? Construímos uma afinidade com ele. Tinha o pessoal que é da assistência social, tinha enfermeiro, né? Então esse pessoal, quando nós começamos a morar lá no lote, né, eles começaram a ir lá em casa, a buscar ovo de galinha, buscar jabuti, carne de caça, essas coisas, né? E nós criamos essa afinidade com o pessoal da Emater, né? Aí eles conseguiram segurar, mas tentaram tomar o lote de mim. Mas você sabe dizer por que eles deram o lote para o senhor, mesmo o senhor sendo solteiro? Porque eles deram para o senhor solteiro e para o filho do seu João também, que era solteiro, não, é isso? O filho do seu João era casado. Era casado. E então o senhor foi, digamos assim, um premiado de ganhar um lote sendo solteiro. Como é que o senhor acha que aconteceu isso, assim, de repente eles fizeram essa medida, essa ação? Olha, eu na verdade não sei explicar.
Não sei se três pessoas, né, com inveja tentaram tomar o lote e deu dor de cabeça, né? Se não fosse o pessoal do INCRA ter afinidade com a gente, tinha perdido. E o seu lote era ao lado do lote do seu pai? Pegava. Pegado. Pega uma água para mim, por favor, Bruno. E aí? Eu estou bastante rouco hoje. Isso foi em que ano? 73. 73. Outubro de 73. Outubro de 73. Aí o senhor voltou para encontrar a caravana. Aí voltamos lá para Brasil Novo, né? Naqueles tempos não existia ainda Brasil Novo. Estou falando Brasil Novo porque lá era um vilarejo, né? Que era a agrovila do INCRA. Né? Aí lá até que conseguimos um caminhão novamente, né? Conseguimos o caminhão novamente, jogamos... Pode pôr, não tem problema. Jogamos a turma em cima do caminhão, todo mundo de novo, e viemos descarregar ali na boca da vicinal. Aí foi quando o senhor conheceu o seu lote. Aí foi quando conhecemos o lote. E a sua mãe, seu Manuel? Quando, com um monte de pequeno, né? Seus irmãos tinham filhos pequenos ainda, seus pais. O senhor lembra a reação dela ao ver a mata fechada? A reação do seu pai? E a sua reação? Como é que foi de ver o lote cru, né? Eles entregaram assim para o senhor o lote na vicinal? Na verdade, tinha hora que parecia um sonho, né? Olhar assim e dizer, esse lote é meu, mas mata de ponta a ponta, né? E aí o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer em cima dessa terra? Uma realidade muito diferente, uma terra diferente das terras do Paraná, né? Que as mesmas culturas que a gente plantava, cultivava lá, aqui não dava certo, né? Que a terra, esse trecho de terra é muito ácido. Diferente das terras ali de Uruará, Medicilândia, né, que é terra roxa, essa terra amarela é muito ácida. Se não for um solo corrigido, mecanizado, né, ele para produzir o arroz, o feijão, essas coisas, né, apesar que a nossa terra tivemos sorte. Né, à frente a terra era meio ruim, quando adentrava um pouco, né, aí produzia milho, feijão, arroz produzia bem, né. Mas outras pessoas não tiveram essa sorte, pegaram o lote de ponta a ponta que não produzia um pé de milho, só arroz e depois capim posteriormente e a cultura da pimenta, né, depois também. Foi a primeira vez que a sua família teve um lote próprio, uma terra própria de vocês? Quando o senhor fala que parecia um sonho, foi nesse sentido também? Porque o meu pai, aquilo que eu falei antes, ele tinha o maior medo dos filhos dele serem boia fria. Vocês entendem o que é boia fria, né? Aquela pessoa que pega uma marmita... Lá eu chamo a boia fria porque lá é frio. É frio que endurece os dedos, né? E aí pegar uma marmitinha, sair de madrugada com escuro, aí pegar um pau de arara para ir para a fazenda, trabalhar, né? E aí comer a boia fria durante o dia. E chegar em casa meia-noite para levantar de novo de manhã cedo na mesma rotina. Né? Então, apesar de ficar aquela cisma, né, aquele medo, né, mas também se sentindo assim, muito à vontade, porque ia ter um lote para trabalhar, né? Ia ter uma terra para trabalhar, o meu pai dizia, a gente... em cima de uma terra que é da gente, ninguém manda, né? Aqui a gente vai trabalhar a hora que quer, né? Volta a hora que quer, não está obedecendo o patrão. E quais foram assim, as principais dificuldades que vocês enfrentaram depois que vocês foram para a terra de vocês? Primeiro, nós ficamos mais ou menos um ano acampados na faixa, porque não tinha estrada, né? Como ia, nem só nós, como as outras famílias que chegaram naquele mesmo período, que eram várias, né, umas 12 famílias, né, tudo acampado ali,
embaixo de lona, barraco de palha, né? Tomando um banho e bebendo água do garapé lá. Apesar que os garapés não eram poluídos naqueles tempos, né? Não tinha gado para sujar água, só as caças que passavam lá por o mato, né? Mas as caças não contaminam. Então era uma vida difícil, né? Então a gente se instalou na beira da estrada, na rodovia, ficou a família, né? Ajeitando o fogãozinho ali, o local de dormir, né? E os que já podiam trabalhar, os mais adultos, né? Entravam todo dia para trabalhar lá no lote, roçar e começamos a fazer alguma coisa, né? Até que fizemos um barraquinho lá do lote mesmo, a gente já ia, ficava a semana lá, voltava final de semana, né? Então foi assim a vida. Esse um ano na faixa, acampados, como é que foi a alimentação? Como é que vocês... de onde vinha a alimentação que sustentou vocês esse um ano? Esse aí foi um momento difícil, uma história difícil, porque lá no Paraná a gente tinha fartura de alimento. Abóbora, mandioca, comida de milho, que a gente lá quase não comia arroz, né? Era mais feijão, comida de milho, farinha branca, carne de suínos, né? Que criavam porco, galinha, ovos, né? Assim. E nós não conhecíamos, por exemplo, óleo de soja. A gente comia banha de porco, né? Aí quando chegamos aqui, primeiro aqui não existia carne de gado, não tinha pasto, né? Não tinha galinha porque ninguém estava criando galinha, não tinha porco. Aí tu teria que fazer compra em Santarém ou Itaituba. Uns comércios assim muito atrasados, né? Então você comprava um charque, que ninguém sabia que carne era que comia, comprava sardinha, a carne enlatada, né? Farinha de trigo comprava lá em Itaituba, Santarém também, para fazer um pão caseiro já, lá no fogão a lenha, com bolinho, né? Coisa assim. Era muito difícil, né? E aí passamos a comer o óleo da soja, aí não tinha feijão, a gente passou a comer mais arroz, né? Aí não tinha mandioca, não tinha milho, né? Então a gente estranhou, a gente sentia fraqueza, a gente sentia assim uma falência no organismo, né? Porque a gente sentia fome, a gente comia, mas sentia fome. Essa alimentação era, cada família comprava... Espera só um minutinho. Era assim, aí... Espera só um minutinho, seu Manuel. Jogar o carro. Você não tem certeza? Oi? Tô reunião. Vou chamar. Devia rolar um forró, uma coisa assim. Voltando. O senhor estava falando sobre a alimentação naquela época, das dificuldades nos primeiros meses, né? Quando o senhor sentiu que deu uma melhoradinha, né? Você perguntando como é que trazia essa alimentação, né? Sim. Então, tinha um caminhão do INCRA que ia para Itaituba cada mês, né? E aí o pessoal de uma gleba assim, por exemplo, ia em cima do caminhão. Desculpe, seu E lá fazia compra e aí o caminhão do INCRA trazia. Isso foi uns 6 meses assim, depois também eles cortaram e não teve mais. Aí a gente já ia no Transbrasiliana, para Santarém, Itaituba, né, fazer as compras, né. Uma dessas compras lá em Itaituba, né, aí o pessoal que era mais do sul, compravam muita farinha de trigo, né? Só que nós chamamos farinha de trigo, eles chamavam farinha. Aí eles chegaram no supermercado lá em Itaituba e pediram tantas sacas de farinha, que era para tantas famílias, né? Aí os caras jogaram farinha de puba, botaram uns 60 sacos de farinha de puba em cima do caminhão. Aí quando foi descarregando, né? Aí que o pessoal no outro dia disse, poxa, agora tem um saco de farinha para fazer pão, né? Que abriu o saco era farinha puba. Aí qual farinha? Farinha puba.
puba? Em lugar de trigo veio farinha puba. O que é farinha puba, seu Manuel? A farinha de mandioca farinha. feita na água, né? Chama farinha. E a farinha puba naqueles tempos era tipo um cascalho, né? Era coisa mal feita mesmo aqui. Hoje não, tem uma farinha qualificada, né? Tal, porque o mercado está exigindo também. Mas naqueles tempos, né? E aí, até que vieram no INCRA, aí foram pegando essa farinha e foram trocar em Itaituba. Né? Foi bem engraçado isso aí. Erraram de farinha. Aí depois o senhor passei esse ano na faixa, aí depois foram pro lote de vocês. Aí sim, aí quando foi no outro ano, em 74, aí a gente conseguiu queimar uma rocinha já mais ou menos. Aí fizemos uma casa, né, coberta de taubinha, de madeira, né, e cercada de algumas tábuas que a gente conseguiu, não lembro como, né, o meu pai conseguiu. Outra parte, nós partimos madeira com